Graça e paz, meus queridos irmãos, de volta com as aulas de História da Igreja Cristã. Estamos na aula de número 6. Nós, no último vídeo, fizemos um resumo daquilo que foi a história da igreja, né? E lembrando que a gente está falando na divisão da história da igreja, a história da igreja antiga, que vai do ano 30 ao ano 590 de nossa era, ok? Especificamente, a gente está falando dos primeiros 100 anos da igreja, e a gente chama esse período de Igreja Apostólica, e isso vai do ano 30 ao ano 100 de nossa era, ok? Igreja Apostólica. A gente, no último vídeo, falou do desenvolvimento da igreja em Atos, a partir de Atos 2, e falamos até Atos 28, quando Paulo está preso, na sua primeira prisão em Roma. Ele ficou em uma casa alugada, escolhida por ele, poderia receber visitas, e logicamente ficou sob custódia da guarda romana, né? É ali que encerra e se fecham as cortinas da revelação bíblica com relação à história da igreja. E a partir daí a gente vai estudar aquilo que a gente tem nos livros de história da igreja cristã, nos livros de história em geral, tá certo? Lembrando que até então, até Atos 28, e 2 anos além de Atos 28, a gente vai ter aí, cerca de 2 anos, a gente vai ter aí um período em que a igreja é perseguida, mas essa perseguição, ela é exclusivamente liderada pelos judeus, exclusivamente liderados pelos judeus. O único embate que a gente tem entre a igreja e o império é quando, lá em Atos 18:2, quando, diante de uma celeuma, Cláudio expulsa cristãos e judeus da cidade de Roma. Na verdade, isso acontece porque para o império, isso vai acontecer até o ano 90, cristãos e judeus eram a mesma coisa, o cristianismo era apenas uma ramificação do judaísmo, E a gente vai ter um fato que é interessante, porque no ano 54 de nossa era sobe ao trono o imperador Nero. Esse homem era perverso. Esse homem era um dos homens mais perversos que já existiu, e um dos mais implacáveis imperadores contra a igreja cristã. A gente vai ter aí, no ano 54, esse homem subindo ao poder. Ele era perverso. Ele matou vários membros da sua família, inclusive mandou matar a sua própria mãe. No ano 64, 10 anos depois de sua ascensão ao poder, na noite do dia 17 de julho de 64, a gente falou isso aqui no vídeo de número 4, e esse homem, ele sobe a Torre de Mecenas, vestido de ator, com muita maquiagem, muita cera, que era o que se utilizava na maquiagem do teatro daquela época, e ele sobe a Torre de Mecenas, e ele, tangendo a sua harpa, ele havia ordenado um incêndio em Roma. Ele vê Roma ardendo em chamas, ali se divertindo à custa da dor dos cidadãos romanos daqueles dias. A ideia de Nero, por ele ser megalomaníaco,
né, tinha mania de grandeza, era construir uma Roma mais glamurosa, uma Roma mais pungente. E nisso aí ele bolou o incêndio da cidade que ele mesmo governava. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Ao final desse incêndio, no dia 24 de julho do ano de 64, Roma estava completamente devastada pelas chamas. Dos 14 bairros ou regiões que compunham a cidade de Roma, 10 foram completamente devastados por aquele incêndio. 4 eram povoados predominantemente por cristãos e judeus. E quando Nero percebeu a insatisfação do seu povo com relação àquele incêndio, ele viu no fato de os cristãos e os judeus serem poupados do incêndio uma oportunidade de acusá-los por aquele incêndio. E aí, meus amados irmãos, vai iniciar agora um período em que a igreja não era mais perseguida pelos judeus, mas agora ela passa a ser perseguida pelo próprio império. Com ódio dos cristãos, Nero mandou matar milhares. Os historiadores afirmam que faltou estaca, faltou madeira para crucificar cristãos. Chega um tempo que Nero ele colocava os cristãos em estacas, banhava esses cristãos de piche e tocava fogo neles para iluminar as noites de Roma. Foi terrível, banho de sangue terrível. E é nesse contexto que muitos dos apóstolos eles vão ser perseguidos e presos, e aí a gente tem aí a morte de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã, na cidade de Roma. E a gente tem aí também a segunda prisão de Paulo, essa prisão que não era mais uma prisão domiciliar, mas ele ficou realmente numa masmorra de onde jamais ele saiu novamente, de onde ele escreve lá a carta a Timóteo, dessa segunda prisão lá em Roma, tá certo? E no ano 68, morre um levante, se organiza contra Nero por causa da sua tirania e despotismo, e Nero foge e ele se suicida. E entra no seu lugar Vespasiano. Vespasiano que vai abafar uma rebelião que inicia-se no ano 66 em Jerusalém. Uma rebelião, uma tentativa de independência política em Israel. Vespasiano, quando sobe ao poder em 69, ele marcha com 70 mil soldados, sob a direção de Tito, seu filho, vai até Jerusalém, põe um cerco, e ali há um terrível banho de sangue. Indignados por conta da braveza dos judeus em se amotinar e se aquartelar nos muros de Jerusalém, quando os muros são vencidos, as muralhas são vencidas, esses homens matam ali, num dia só, mais de 100 mil homens em Jerusalém e levam os demais presos como escravos até a cidade de Roma. Foi terrível. Ali foi destruído por completo o templo, foi ateado fogo, foi derrubado tudo.
No ano 135, houve um novo levante, uma tentativa de restaurar o reinado, a independência de Israel, e aí essa tentativa é completamente debelada. O imperador de então era Adriano, é debelada, e ali foi quando houve a completa e total derrocada e expulsão de qualquer judeu do território da Palestina, do território de Jerusalém, né? Quando Vespasiano morre, entra no lugar o seu filho Tito, e ele vai reinar do ano 79 até 81. Em 81, Domiciano, ele substitui o seu irmão Tito como imperador de Roma. Nos primeiros anos de Domiciano, foi muito tranquilo todas as coisas. E não houve perseguições muito contundentes contra a igreja cristã. Mas no ano 93, houve agora uma perseguição que jamais fora vista, né? Porque a perseguição de Nero foi muito mais restrita, não é que não houve perseguição em outros lugares, à cidade de Roma, aos cristãos que viviam em Roma. Mas Domiciano, de 81 a 93, ele tinha outros problemas com a nobreza que ele precisava apaziguar, e com alguns reinos da Europa. Quando ele consegue apaziguar esses problemas internos do Império Romano, ele fica livre. E no ano 93, ele vai empreender a maior perseguição já vista, a maior perseguição que a igreja cristã pôde sofrer em toda a sua história. Esse homem, ele se levanta, evoca para si o título de Senhor e Deus, e obriga que todos os seus subordinados eles se prostrassem e o adorassem. E isso foi, logicamente, completamente e totalmente ressachado pelos cristãos, e aí eles vão sofrer o duro golpe da perseguição. É aí que é construído o Coliseu Romano. E para os irmãos terem uma ideia, nos 100 primeiros dias de festa de inauguração do Coliseu Romano, morreram mais de 10.000 cristãos, devorados por leões esfomeados, mortos por gladiadores, destroçados por cachorros selvagens, enforcados, decapitados, mortos a fio de espada. Foi terrível o tempo em que Domiciano empreendeu essa terrível perseguição aos cristãos. A essa altura aí, e mais precisamente no ano 90, os judeus excomungam por completo os cristãos do seu meio. E isso vai ser feito formalmente. De forma que eles amaldiçoam os cristãos. E a partir do ano 90, Roma não consegue mais enxergar o cristianismo como sendo um grupo dentro do judaísmo, mas ele vai discernir exatamente quem era cristão e quem era judeu. E, portanto, essa perseguição de Domiciano, ela vai ser a pior perseguição e vai ser também exclusiva contra
os cristãos daquela época, contra os cristãos daquela época, certo? É nesse período, no ano 94, 95, que João é preso e lançado na ilha de Patmos. O objetivo era tornar João incomunicável. Era o último dos apóstolos. Era o único apóstolo vivo, o único representante do colégio apostólico vivo. Todos os demais haviam sido mortos pelo viés do martírio, absolutamente todos. E apenas João estava ali e agora incomunicável com os homens. Mas embora ele estivesse incomunicável com os homens, Deus abriu as portas do céu e ele obteve ali a revelação do livro do Apocalipse. E aí a gente está terminando com isso esses 100 primeiros anos da igreja cristã. Diocleciano, ele sai do poder no ano 96 e a partir de então, há alguma divergência, mas a igreja passa a ter uma vida um pouco mais tranquila a partir do ano 96, certo? Algo que eu não poderia deixar de falar desse período aí da igreja, é o surgimento do gnosticismo. A palavra gnosticismo, ela vem do termo gnosis, que quer dizer, conhecimento ou cognição. Gnosis quer dizer conhecimento ou cognição. Os adeptos dessa seita que nasce dentro do cristianismo, ele vai tentar fazer um casamento entre a fé cristã e as ideias da filosofia grega, sobretudo da filosofia platônica, a filosofia de Platão, que pregava um dualismo, mas era um dualismo ético, era um dualismo que era muito voltado para observar a ética do ser humano. Justiça, injustiça, bondade, maldade. Era esse dualismo, essa coisa entre o bem e o mal, que no neoplatonismo ele vai ganhar outras proporções, porque ele vai trazer a ideia de que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. E aí vem um problema, que a pessoa deveria se apartar da matéria o máximo que podia para obter a salvação. E como é que se conseguia isso? Se conseguia através da gnose, ou do conhecimento. O gnosticismo, ele tentava aliar a intelectualidade ocidental com o misticismo oriental. E é nesse misticismo e através de rituais que o homem poderia ter o conhecimento que eles detinham, porque para eles esse conhecimento não foi revelado aos apóstolos, mas foi revelado a eles, e eles detinham o poder de passar esse conhecimento através de rituais místicos para os cristãos e ele obter a salvação. Cristo já não servia mais para completar a obra perfeita da salvação, mas era necessário esse conhecimento, e isso foi terrível dentro da igreja cristã. Era tão terrível, irmãos, que pelo menos 9 dos livros do Novo Testamento, ele vai combater diretamente essa seita, essa heresia. E aí eu tenho Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1 e 2 e 3 João, Judas
e o próprio Evangelho de João, de alguma forma, combatendo as ideias gnósticas. O que é que acreditava a ideia, qual era a ideia dos gnósticos? É que Deus, por ser espírito, ele era essencialmente bom. Porém, Deus era transcendental, inatingível. A imanência de Deus era lançada fora, porque era impossível que um Deus essencialmente bom e espiritual pudesse ter qualquer tipo de contato com a matéria que é essencialmente má. E aí foi desenvolvida a ideia de que Deus, ele encerrava emanações, várias emanações. Era como se Deus fosse o sol e fagulhas desse sol fosse sendo desprendida dele e fagulhas desse desprendimento fosse desprendendo, a ponto de emanações serem originadas, até 30 emanações, e nessa última emanação, nessa 30ª, né, que é a emanação da emanação, na 30ª surge algo que está tão distante de Deus, do Deus bom, que é possível que essa fagulha, depois de 30 emanações, era como se fosse uma diluição, ela se tornasse possível que ela fizesse o mundo material. Essa 30ª emanação de Deus, da deidade, ela reuniu, estava tão distante de Deus, que ela reuniu condição de criar o mundo. A esta 30ª emanação, esses homens deram o nome de Demiurgo. Então, quem é que criou a matéria? Não foi Deus, mas foram os demiurgos, que eram emanações de Deus, radiações, radiação da radiação, 30 radiações, e nessa 30ª surge essa figura do demiurgo, que era imperfeito por estar tão distante de Deus, o suficiente para criar um mundo imperfeito, a matéria, que era essencialmente má. Isso se contrapõe à teologia bíblica, porque na nossa Bíblia está escrito que Deus fez todas as coisas e depois de ele terminar a criação, ele constatou que aquilo que ele fez era muito bom. Louvado seja Deus por isso. Mas era a ideia do gnosticismo, tá certo? Deus era o pleroma, era a plenitude, e essas emanações eram fagulhas do pleroma, da plenitude que era Deus. E a gente vai ver aí a igreja cristã, se os apóstolos combater essa heresia, e a gente vai ver que Pedro, Paulo, João, todos eles vão combater o gnosticismo na igreja cristã, tá certo? Como é que Paulo combate essas heresias? No mundo dessas emanações estão os anjos, que é uma emanação de uma das emanações. E esses anjos eram maus, alguns deles eram maus, já eram demiurgos, e era necessário que fosse aplacada a ira desses demiurgos. Na verdade, ele se referia a demônios, né? E precisava ser aplacada. E aí Paulo vai, na carta aos Colossenses, combater essa heresia, e a gente vai ver isso exatamente, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo vai dizer, olha, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
Paulo está batendo de frente aqui com a ideia do gnosticismo. Conforme a tradição de homens, olha, ele trazendo aqui, olha, vocês estão... Cuidado para que ninguém lhe enrede. Enredar é envolver com rede, é atrapalhar. Cuidado com isso. Com filosofias, vãs sutilezas e conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a ideia dos gnósticos era de que Jesus não era a plenitude, não era o pleroma. O pleroma era Deus, estava distante. E as várias emanações é que vai dar origem a Jesus. Então ele seria ali quase que um demiurgo. E Paulo vai combater dizendo, olha, nele habita, e a palavra que ele coloca aqui é pleroma, plenitude da divindade. Eles tinham essa ideia, não, Jesus não era corpo físico, porque se ele fosse corpo físico, ele era mau, porque a matéria é má. Então ele era algo espiritual, E daí vem a ideia do docetismo. Dokel quer dizer parecer. Então Jesus parecia que tinha um corpo, mas não tinha um corpo, ele era espiritual. E Jesus, para ter contato com esse mundo, ele não poderia ser o pleroma, o Deus em sua essência, mas uma emanação do pleroma. Aí Paulo vai dizer, olha, nele habita corporalmente o pleroma, a plenitude da divindade. E aí ele destrói toda a ideia gnóstica de que Jesus fosse uma emanação de Deus e não o próprio Deus. E que, embora ele viveu corporalmente, fisicamente, nele habitou o pleroma da divindade, a plenitude da divindade. E aí ele ainda vai dizer outra coisa, porque para os gnósticos a salvação ela era obtida pelo conhecimento, e Paulo vai dizer no versículo 10, olha, é nele, no pleroma, que você foi aperfeiçoado. Você não precisa mais de nada, você é perfeito, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito na vida de vocês. E ainda vai dizer que Jesus não é um principado, não é uma emanação da divindade, mas ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, de tudo aquilo que os gnósticos diziam que era, na verdade, os demiurgos, né? Os demiurgos das suas ideias. Com relação a essa ideia do docetismo, né? Docetismo, que vem da palavra grega dokel, que é parecer, João vai rebater essa ideia. Porque ele diz, ó, não, Jesus não era Deus. Jesus, na verdade, ele parecia ser Deus. Não era um corpo físico. E a maioria dos gnósticos, ele acreditava nessa ideia. E aí, para combater essa ideia, João vai trazer aqui na sua palavra algo que eu acho que é muito interessante para a gente. Ele vai dizer, 1 João capítulo 4, versículo de número 3. Versículo 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso aqui em João capítulo 4, versículo 2, 1 de João, Paulo vai rebater veementemente a ideia do docetismo que já no primeiro século estava se espalhando na igreja e foi o maior
o maior adversário da igreja, muito maior do que as perseguições do império, muito maior do que o fermento no meio da massa santa de Deus, muito maior do que isso, foi realmente o gnosticismo. O gnosticismo quase que enterra o cristianismo lá no seu berço. No entanto, Jesus nos fez uma promessa: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? E é nisso que João vai dizer. Ó. Nisso você conhece quem é o Espírito de Deus. Que todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne e não que ele parecia ter vindo em carne, ele é de Deus. Isso aqui é utilizado, né, só nota de rodapé, de forma errada por alguns. Porque o que é que eles fazem? Ele pega isso aqui, aí encontra o endemoniado. Você confessa que Jesus Cristo veio em carne para ter certeza se o demônio já foi embora ou ainda está lá. Irmão, você mandou, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Tá certo? O que Paulo está falando aqui não é para a gente reconhecer que alguém está endemoniado ou não. O que João está escrevendo aqui é exatamente combatendo a heresia do docetismo.